Bom, então nós vamos criar agora a seção de contato, certo? Vamos voltar ao Sublime Text e aqui embaixo da section unidades, nós vamos criar a seção de contato. Então vou adicionar aqui um comentário, contato, e vamos criar uma section. Vamos atribuir aqui algumas classes. A primeira é a classe contato. A segunda, a classe bloco, para deixar nossa seção com altura de 100%. E a terceira, o scroll spy, para habilitar a rolagem suave. Vamos atribuir também um ID, para que funcione o link interno, contato. Ok. Dentro da section, vamos criar mais uma div, que será uma row, ou seja, uma linha. Vamos adicionar também um container. E aqui dentro dessa row, nós criamos as nossas colunas, tá? Então a primeira coluna vai envolver o título da nossa página. Então div class call s12. Faltou colocar um center aqui também. E dentro dessa div, vamos colocar o nosso h2, que é o título de nossa página. Vou colocar aqui um class título light contato. Vamos agora ao CSS. Aqui abaixo do bloco unidades, vamos criar o bloco contato. Então vamos adicionar já um background, ponto contato, background image, e vamos utilizar a textura 1. 2 pontos para botar um nível, img, textura 1.png. Ctrl S para salvar. Atualizando aqui o navegador, nós já temos a seção contato com o título. Se voltarmos aqui no index.html, a gente não precisou colocar uma cor, porque por padrão ela já é preto. Então, mas eu vou deixar aqui um black text também. Bom, então o que nós vamos fazer aqui nessa página de contato? Nós vamos criar 3 divs, tá? Uma com o mapa, com a localização do estabelecimento, outra div com as redes sociais, endereço e telefones para contato, e a terceira div com formulário para contato. Então vamos voltar aqui ao Sublime Text e vamos criar mais uma coluna aqui embaixo. Div class call s12, vou colocar um m6 e um l4. E aqui dentro eu vou criar mais uma div class, e vou atribuir uma classe, tá? Classe mapa. E vou utilizar a classe do framework transparente. Então a nossa div não vai ter nenhuma cor por padrão. Então o que a gente vai colocar aqui dentro? Nós vamos incorporar um mapa com o endereço do estabelecimento, certo? Então nós vamos até o Google Maps, maps.google.com.br. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa pelo estabelecimento. Se você observar aqui o mapa, você vai ver que alguns estabelecimentos em sua cidade, eles têm uma marcação. Então, se você encontrar o estabelecimento do seu cliente, basta você clicar aqui em compartilhar, incorporar mapa e copiar esse código. Ctrl C. Vou voltar aqui ao Sublime Text e vou colar esse iframe aqui dentro. Mas pode acontecer de você não encontrar o estabelecimento aqui no mapa. Você conseguir chegar na cidade, conseguir achar o endereço corretamente, a rua, mas o estabelecimento não está aqui. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, adicionar um lugar ausente. Você pode mover o marcador e vai aparecer um formulário para você preencher, com o nome do lugar, o endereço, que já vem preenchido, a categoria desse estabelecimento, o telefone para contato, o website e o horário de atendimento. Depois que você preencher todos esses campos, você vai clicar em enviar. Então o Google vai analisar essa solicitação e, se for aprovada, eles vão te mandar um e-mail dizendo que sua sugestão foi adicionada com sucesso. É claro que para fazer esse procedimento, você deve estar logado com a sua conta do Google. Ok, então vou fechar aqui o Google Maps, fechar o meu Gmail. Vamos então ao custom.css e aqui embaixo de contato eu vou fazer o seguinte, ó, ponto contato,
ponto mapa. Então vou dizer que o nosso mapa vai ter uma altura mínima de 500 pixels. Então a div que envolve o iframe, a div mapa, vai ter uma altura mínima de 500 pixels. Agora vamos para o iframe.contato.mapa iframe. Eu vou dizer que esse iframe vai ter uma largura de 100%. Para ocupar toda a largura da div mapa, vou dizer também que ele vai ter uma altura mínima de 500 pixels. E um border none. Ctrl S aqui para salvar. Atualizando o navegador, o nosso mapa apareceu aqui perfeitamente. Bom, agora a gente vai criar uma div para colocar as redes sociais, um endereço e alguns telefones de contato. Então vamos voltar ao Sublime Text e vamos criar mais uma coluna. Div class call S12, ou seja, nos smartphones vai ocupar 12 colunas, nos tablets 6 colunas e a partir dos desktops 4 colunas. Então aqui dentro vou criar mais uma div class e vou colocar assim, informações. E vou aproveitar e vou colocar logo um write text. Então todo o texto que tiver dentro dessa div vai ficar branco. Então já vou começar colocando aqui um H4 em redes sociais. Mais embaixo eu vou colocar um parágrafo e vou colar um texto aqui. Fique por dentro das novidades, receba dicas, certo? Nesse parágrafo eu vou colocar também um class light. E se vocês ainda não sabem, o pacote de ícones do Google Fonts, ele não possui os ícones das redes sociais. Então a gente vai precisar utilizar um outro pacote de ícones também. Nós vamos utilizar o mesmo pacote de ícones que é usado no Bootstrap, que é o Font Awesome. Se você vier aqui no site, na página Icons, você tem todos os ícones aqui disponíveis para você utilizar. E aqui na página de exemplos, você tem um exemplo de utilização, as classes que ele utiliza. A gente tem 5 tamanhos disponíveis. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir na página de CDN do Bootstrap. Então a página é bootstrapcdn.com. Vamos clicar aqui em Font Awesome. Vou clicar nesse ícone aqui e vou utilizar essa tag link. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar ao Sublime Text. Vamos até o topo da página. E embaixo aqui do Google Icons, eu vou colocar o Font Awesome. Ok. Então, voltando para a nossa seção Contato, embaixo desse parágrafo que nós criamos, nós vamos criar um link, href, e aí você pode colocar o endereço da página do Facebook, do Google Plus e etc. Vou atribuir aqui algumas classes para criar um botão, btn floating, e vou colocar uma cor, vou colocar o blue logo. Então, para utilizar esses ícones do Font Awesome, é tag i, tá? E a classe, ao invés de ser material icons, é fa, espaço, fa, traço, o nome do ícone, Facebook e tag de fechamento. Então vou copiar esse link e vou colar aqui embaixo. E vou alterar apenas o ícone. Agora Facebook, Google e Twitter, certo? Vamos agora para o custom.css, .contato, .informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um background image. Nós vamos utilizar a textura 2, URL, /img, textura 2.png. Vou colocar uma altura mínima de 500 pixels também. E vou colocar um padding de 30 pixels, um espaçamento interno, para que o conteúdo não fique colado na extremidade da div, tá? Ctrl S aqui para salvar. Atualizando o navegador, a gente já consegue visualizar a div, o H4, o parágrafo e os 3 botões, certo?
Nós vamos estilizar agora esse H4. Vamos voltar ao Sublime Text, ponto contato, ponto informações, H4. E nesse H4 eu vou colocar um font size de 1.2 rand. Vamos diminuir ele um pouco. Vamos colocar um text transformer uppercase para ficar tudo maiúsculo e um font weight de 900 para ele ficar um pouco mais forte. Ctrl S para salvar, atualizando o navegador, tudo certo. Só que ainda falta o endereço e alguns telefones de contato. Então vamos voltar aqui no nosso index.html, vamos adicionar mais um H4, vou colocar assim, ó, endereço. Colocar um parágrafo, class light, e vou colocar o endereço, Rua Paraíso, 123, colocar aqui um BR, Centro, Itabuna, Bahia. Adicionar mais um H4 aqui embaixo, contatos, novamente mais um parágrafo, class light. Aqui você pode adicionar também alguns telefones, tá? 73 123 456 987. Colocar um BR, adicionar mais um telefone, adicionar mais um também. Beleza. Ctrl S para salvar, atualizando o navegador. Tudo certo. Bom, o próximo passo agora é criar mais uma div aqui no lado direito e adicionar um formulário de contato, certo? Então vamos voltar aqui ao Sublime Text e vamos criar mais uma div. Div class call S12 M6 e um L4. Tag de fechamento. E aqui dentro vamos criar mais uma div. Div class formulário. Essa classe não existe, tá? Estou criando aqui agora para a gente poder estilizar. E vou adicionar uma classe chamada write. Dessa forma, essa div vai ficar com background branco. E vou adicionar também um black text. Então ela vai ter um background branco e um texto preto. Então dentro dessa div, vamos colocar também um H4. Aqui dentro eu vou colocar um H4 e um fale conosco. Embaixo desse H4, vou colocar um parágrafo e um texto básico, né? Dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato conosco. A gente não pode esquecer também da classe light. Embaixo desse parágrafo, nós vamos criar o nosso formulário. Então, form, action, vamos deixar vazio por enquanto, e método post, ok? Então, vamos criar aqui alguns input fields. Div class input field. Essa é a estrutura padrão de formulários do framework Materialize, tá? Aqui dentro vamos criar um input, type text e name, vou colocar name, ok? Vamos colocar um ID também, ID name. Embaixo do input nós vamos colocar um label. Vamos colocar um atributo for e vamos colocar o mesmo valor do ID, que é name. E aqui dentro do label, vou colocar assim, ó, seu nome. Ok? Simples demais, né? Então, já que eu tenho a estrutura do input field pronta, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Assunto, e-mail. E vou mudar aqui algumas informações. Começando pelo name. Name agora vai ser e-mail. Type, e-mail também. ID, e-mail. Aqui em for, e-mail também. E aqui dentro do label, seu e-mail. E esse terceiro input field, vamos deixar o type text, só que o name vai ser agora subject. ID, subject. Lembrando que esses valores que eu estou adicionando aqui, eu estou colocando name, e-mail, subject, mas você pode colocar
qualquer outro nome, ok? Aqui no for, a gente precisa colocar apenas o mesmo ID do input. Então, vou colocar aqui, ó, subject. Vai ser assunto. E a mensagem, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar essa estrutura do input field, tá? Só que não vai ser um input, vai ser um text area. Text area, vamos atribuir um ID. Mensagem. E vamos atribuir aqui uma classe, que é a classe materialize text area. Aqui no label, nós vamos colocar o ID. E no lugar do assunto, vamos escrever aqui, ó, mensagem. Mensagem. Ok? Simples assim. O que a gente precisa agora é adicionar um botão. Então, button, enviar. Só que a gente precisa aqui adicionar algumas classes. Classe, btn, e vou colocar um blue logo para ele ficar azul, tá? A gente precisa colocar também um type, submit. Ok? Ctrl S aqui para salvar. Atualizando aqui o navegador, a gente já consegue visualizar a div e o formulário, certo? Agora a gente precisa estilizar essa div aqui também, certo? Então vamos ao Sublime Text. No custom.css, a gente vai fazer o seguinte. Ponto contato, ponto formulário. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar uma altura mínima de 500 pixels também e um padding de 30 pixels, um espaçamento interno. Isso vai fazer com que o conteúdo não fique colado aqui nas extremidades, certo? Agora nós temos o H4 também. Então, olha só, para a gente não repetir esse mesmo código que nós fizemos aqui em informações, o que a gente vai fazer? Simples. Vamos copiar esse H4, vou dar um Ctrl X e vou fazer assim, ó, ponto contato H4. Então, onde tiver um H4 dentro da div contato, ele vai assumir essas propriedades, certo? Então, eu posso remover aqui contato.informações. E onde tiver um H4, ele vai ficar com font size 1.2, um text transform uppercase e um font weight 900, certo? Atualizando aqui o navegador, como vocês podem observar, o nosso formulário, a div que envolve o nosso formulário ficou um pouco maior do que as outras. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente tira um input aqui do formulário, ou a gente aumenta o tamanho mínimo das outras divs. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o tamanho das divs de 500 pixels para 550. Tá? Vamos ver o que acontece. 550 no mapa, 550 no iframe e 550 aqui em informações e no formulário. Ok, Ctrl S aqui para salvar, atualizando aqui o navegador. Foi quase, né? Vou colocar 560. 560, 560, 560 e 560 aqui também no formulário. Vamos lá? Ok, agora ficou tudo certinho, certo? Agora, olha só, quando a gente diminui aqui o tamanho da tela, nos smartphones fica beleza, né? O mapa, as redes sociais. Quando chega no tablet, como eles estão com o M6, aparece aqui o mapa, as informações e o formulário fica sozinho, tá? Porque eles estão com M6. Então, M6, M6, fecha as 12 colunas e não tem espaço para o formulário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esconder o mapa nos tablets, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar uma classe do framework Materialize para fazer isso. Então, aqui, ó, na div call S12M6, a gente vai adicionar uma classe, que é a classe WriteOnMed-Only, ou seja, ele vai esconder apenas nos tablets. Ctrl S aqui para salvar, atualizando aqui o navegador. Olha só, nos tablets só vai aparecer aqui as informações e o formulário, certo? Mas nos smartphones,
vai aparecer o mapa, as informações e o formulário. E nos desktops também, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.